Viva Alavanca, eu sou Lúcio Luciano, estou aqui representando o canal Alavanca Viva e hoje nós temos o prazer de entrevistar a Lisli Castro e Osmar Jardim. É um casal que há muitos anos já vem acompanhando o critério da alta educação vitalícia, né? E hoje a gente veio, eu acabei de almoçar aqui no restaurante Jardim Macro, e nós vamos falar dos assuntos que envolvem a vontade, o sentimento e o pensamento através dos conhecimentos e das sabedorias adquiridas, né, do Extremo Oriente, Japão, China, Ásia, né, que foi trazida e sistematizada pelo professor Tomio Kikuchi, né. Então a gente vai começar é um bate-papo informal, né, que isso aí esse conteúdo vai ser apresentado no canal depois de editado, né. E a gente tem colhido esses depoimentos por onde a gente passa para ter conteúdo da informação, né? Porque nós temos que considerar que a nossa maior alavanca é a palavra, é o verbo. Verbo que vira pensamento e que se transforma em ação. Então, Osmar e Lisli, eu gostaria de saber de vocês, assim, sucintamente, assim, como é que começou o processo, quanto tempo vocês têm de estrada, e ficam à vontade para tecer um comentário inicial, depois eu vou direcionar umas perguntas. Bom, a gente se conheceu na escola Musso, né, de São Paulo, no seminário de inverno, em 82. Eu já morava em São Paulo, Lisli aqui em Goiânia, e ela foi para o seminário, e a gente se encontrou lá e começamos a nos relacionar. E viemos a nos casar. Nossa caminhada já tem 36 anos. E Lisli agora pode complementar. Eu conheci a escola foi em 79. Eu fui a um seminário lá, né? Foi o segundo seminário. Foi um seminário que eu fui em 2 seminários, mas um deles foi o seminário que deu a Madame Lima, né? Sim. E aí o Osmar falou, em 82 foi quando ele conheceu a escola, né? E nós nos conhecemos lá, foi em 88, 89. E aí desde essa época, né, assim, eu venho dessa alimentação, né? Teve alguns períodos que eu saí um pouco, né? Depois eu viajei para fora do Brasil, né? Nos anos 80, e eu peguei bem afastada, né? Aí depois sempre a gente afasta, sempre retorna também, né? E agora já tem um tempo que a gente está aqui, que a gente abriu aqui o restaurante, já tem mais de 20 anos. Foi lá, acho que 2002, né? E desse relacionamento teve frutos? Vocês têm filhos? Aí nós tivemos 2 filhos, né? Acompanham vocês? E No critério? Sim. A gente procurou passar, né, essa alimentação para elas, né? E elas, assim, mais ou menos acompanham, né? Elas têm um certo critério, assim, né? Com a alimentação, elas gostam também, né? Então, elas têm, de certa forma, acompanhar. E dentro desse foco, né, qual é
Como é que você vê a importância do alimento e do movimento, como movimentação física, do pensamento e da relação? O que o critério traz de diferente do estilo, o estilo de vida da autoeducação vitalícia? O que você tira de proveito assim, para a sua evolução como ser humano? O que você pensa e acha desse processo? Assim, tem... Assim, acho que desde que a gente conheceu na escola, né, já marcou, assim, marcou a vida da gente, né, nessa direção, assim, né, sempre estar preocupada com a alimentação, né, de estar traz um autoconhecimento, né, que a gente começa a observar o nosso corpo, com a relação do nosso corpo com os alimentos, né, o que faz bem, o que faz mal, né, a gente já, quando a gente come alguma coisa que não é boa, né, para o corpo, logo a gente sente, identifica, né, e sabe o que foi, né, mas às vezes as pessoas comem alguma coisa que não faz muito bem, mas nem sabe o que é que realmente foi, né. Às vezes as pessoas até falam, né, assim, comi às vezes fala, acha que é uma coisa que é inofensiva, né, comeu um prato aí com carne, com banho de porco, né, assim, e tal, e aí acha que o que fez mal foi a cenoura que estava lá na farofa, né? Assim, não sabe muito bem, né? As pessoas não têm azeitona, né? Não sabe muito bem, né? Identificar, né? Então a gente tem isso, né? Assim, de conhecer mais, né? Nosso corpo, nosso organismo e por aí vai, né? Assim, ele abre para outras, para um autoconhecimento também, né? Da gente, né, de procurar saber das nossas deficiências, das coisas que a gente tem que melhorar como um todo, né, não só dentro da alimentação, mas, né, de tudo. Porque isso é até a missão do ser humano, né, que é o autoconhecimento e o autocontrole físico e mental, né? Se você não der conta de si mesmo, acaba você virando vítima do próprio sistema, né? O autocuidado, né, de a gente se cuidar, né? Colocar isso na mão do outro, né? De estar delegado ali pro médico, né? Assim, eu tenho um processo assim que eu acho que é um pouco interessante, assim, porque a minha mãe, foi por isso que eu busquei essa alimentação. A minha mãe, ela teve, no parto da minha irmã, que é 1 ano mais nova que eu, ela teve uma hemorragia de parto. Nessa hemorragia, que isso aí foi há 63 anos atrás, no interior de Minas, né, que era bastante precário, assim, né, de questão, pela época, né, por ser interior também, né, ali a medicina, né, hospitais e tal, ela quase veio a óbito, né, assim, ela perdeu muito sangue. Mas nesse processo, o que acontece? Parece que tem um dado, assim, 50% das mulheres que têm esse problema desenvolvem uma necrose na hipófise. E isso, assim, é uma coisa rara, né? Então, não é muito conhecido, os médicos estudam isso lá dentro da faculdade de medicina, mas não é como é uma coisa que não acontece muito, né? Então, isso aconteceu com ela. Ela teve uma necrose foi parcial da hipófise, mas isso trouxe muitas complicações na saúde, porque a hipófise, ela coordena ali dentro do corpo, né, as outras glândulas, né, a tireoide, as suprarrenais, e no caso da mulher, os ovários, né? Então traz muita consequência assim, de saúde. E ela nunca, assim, a medicina identificou esse problema dela, né? Então os médicos, ela vivia doente, e os médicos ali
não sabia o que era, às vezes era um problema cardíaco, outra vez era uma outra coisa que eles achavam que era, né? E era sempre doente. Então, quando eu peguei o livro da macrobiótica e li, eu vi assim, que eu vi que realmente assim, a medicina era muito impotente, né, assim, diante de muitas enfermidades, né? E eu tinha, assim, sempre minha mãe dentro de casa. Então, muito nova, eu já tive uma descrença em relação à medicina convencional, né? E aí, quando eu li o livro da macrobiótica, eu tinha 15 anos, então eu fiquei muito encantada, né, do livro de Jorge Osawa. Eu fiquei muito encantada com a filosofia, com tudo aquilo ali. E eu logo quis mudar a minha alimentação, né, e fazer aquele tipo de alimentação. E depois de um tempo, né, a minha mãe sempre doente, eu cheguei para ela e falei assim, mãe, acho que a senhora vai ter que fazer isso aqui também, vai ter que seguir isso aqui também. E a minha mãe resolveu seguir também, né, mudar a alimentação dela. Claro que ela era assim, né, a gente família mineira, então mineiro tem aquela coisa, né, meu pai fazendeiro, então aquela coisa de ter peixe da fazenda, né, aquela coisa de fazer muito doce e tal. Proteína animal, né? Então ela não fazia, até que a proteína animal foi mais tranquilo para ela, né, que ela deixou de comer carne, a carne vermelha, e nunca mais ela voltou a comer, né, quando ela saiu assim da alimentação. Mas aí ela topou modificar a alimentação dela e ela, assim, virou uma outra pessoa, ela virou um outro ser humano, né? Porque ela começou a ter saúde, então, assim, até na parte, assim, social, ela começou a se relacionar mais com as pessoas, né? Até, assim, como mulher em relação ao marido, que meu pai era muito autoritário, ela se colocou mais, ela mudou completamente, assim, né? Então, esse aí foi um exemplo, assim, para mim. E o problema dela, que era relacionada à falta de hormônios, né? Então foi controlado pela alimentação. Né? Interessante. E você acredita, então, que o milagre é fisiológico? Realmente, assim, a minha mãe foi esse exemplo, né? Assim, então, até quando eu quis começar com o restaurante e tal, eu pensei muito nela também, né? De ela ter uma coisa mais fácil para ela poder ter uma alimentação melhor, né? Esse restaurante aqui. Então, é isso, né? Assim, que muito interessante. A gente tem as comprovações. Eu até, na condição agora de entrevistador, vou dar um depoimento aqui também. Minha mãe também teve esse mesmo problema de hemorragia pós-parto também, de sangramento intenso mesmo. E ela relata que o médico até enfiou a mão e apertou o colo do útero para estancar. E conseguiu, porque eu acho que não tinha recurso, né? Eu acho que o recurso seria abrir, né? E isso que você falou aí, que as pessoas muitas morreram por causa de tanto sangue que isso foi dando. Isso passou comigo também. A minha mãe foi uma cesariana. Foi cesárea. E aí quando o médico cortou, pegou um cacho de veias. Então foi um negócio. Tá, o meu acho que foi em função do tamanho e do peso, que eu nasci com 52 centímetros e 4 quilos e 200. Então ela era muito nova, não devia ter muita dilatação e tal, mas esse quilo pesado, então provocou essa hemorragia. Mas tudo é processo e vem a nos ensinar, né? Eu tenho um depoimento também, que eu até fiz uma vez na escola, né? De milagre. Porque, a uma certa altura da minha vida, eu precisei fazer uma cirurgia de hérnia de disco. Sim. E tudo bem, fiz a cirurgia, foi bem, correu tudo bem. Mas, após a cirurgia, eu comecei a fazer o processo que o médico indicou de exercícios, né? Então eu nadava todo dia, e aí fui melhorando, fui fortalecendo, mas tinha uma dor, que a dor aguda que eu tinha antes da cirurgia passou, mas ficou uma dor crônica, que me impossibilitava de fazer muita coisa. Aí um dia
lá na escola, que curso no seminário, eu estava muito deprimido por causa dessa dor. E eu via as pessoas fazendo a ritmoprática pela manhã e eu tinha medo de fazer e quebrar, né? Estava inseguro. Mas um belo dia faltou um palestrante e nós ficamos com um horário livre no salão, né? No dojo. E aí eu vi uma pessoa lá no outro lado do dojo fazendo o rolamento, que na época era o primeiro exercício que a gente fazia, né? Aí eu estava lá na outra extremidade, falei, vou tentar fazer, bem devagarinho, pra ver. Eu fui com medo, assim, com aquele receio de quebrar. Aí eu fiz, não quebrou nada, eu fui fazendo devagarinho, e depois todo dia fui fazendo. E um belo dia, a dor tinha sumido. É interessante que esse relato eu carrego comigo. Eu lembro que você pegou, eu te passei por telefone. Não, eu presencial. Não, você falou, relatou pra mim. Foi. E tá aqui, ó. Tá escrito, e tá gravado. E depois você pediu pra eu fazer. Ah, escrever. Gravar. Ah, tá. Então, essas coisas que confirmam, né? Isso aí, porque quando confirma, né? Aí vira, internaliza. Né? Isso é que é interessante. A gente só tem que prestar atenção na qualidade do que a gente está internalizando, né? Pelas 5 bocas, né? Que a primeira, que é o umbigo, já está definido, que é a primeira boca, umbilical, que nós recebemos as primeiras informações, né? De nossos ventres, no ventre de nossas mães. Depois é os 5 sentidos, né? Mas tem uma questão aí que as pessoas também acham que as coisas são de fora para dentro. De fora para dentro é absorção. Sim. Aí só depois que há digestão, assimilação, transmutação, é que você consegue manifestar. Então não é de fora para dentro. Então, o engano, tá, porque aí as pessoas não confirmam o poder da alimentação. Por quê? A energia que não está transmutada ainda, não é compatível com esse sistema. E esse é o maior problema que nós estamos tendo na atualidade, né, onde os 3 maiores dramas, que é a doença, a miséria e a violência, estão no extremo aí. Por quê? Eles estão pecando na elaboração e na quantidade. Né? Então peca na combinação, na elaboração e na quantidade. Então o desastre está aí, explícito, claro, né? Nós estamos percebendo, mas o que nos dá conforto, que nós aprendemos na escola lá, é que não existe nada isolado, né? Porque a vida é feita de antagônicos. Igual existe a doença, a miséria e a violência, que hoje são os 3 maiores dramas da humanidade, existe a saúde, a prosperidade e a paz. E o movimento desse processo é dinâmico. Nunca que ele para. Então, se você não tem sensibilidade para perceber as coisas, você nunca entra no processo mecânico, insensível. É que a maioria das pessoas estão assim, né? Então a confirmação que nós temos, que o Lupério nos trouxe, por exemplo, que se não mudar o estilo, a condição também não vai mudar. Né? Para a gente que nós adquirimos esse conhecimento, essa sabedoria, é muito difícil a gente até transmitir, né? Porque tem uma lógica, uma fala muito interessante, que ignorância não é estudo, é falta de conhecimento. Você vê muito de nós aí, dos colegas, alunos e professores e alunos, que não tem instrução a nível formal de escola, mas são grandes sábios, né? Como na história da humanidade também. Sim. Então a gente pensa que nem por isso a gente está num nível acima dos seres humanos, dos semelhantes, né? A arrogância é bem controlada entre nós, né? Porque a gente sabe que a arrogância é o dos males o pior para ser controlado, né? Os outros processos a gente controla até bem, né?
tendo critério, né? Tendo estratégia, tudo é útil, né? Não pode abusar, passar da tolerância, porque o corpo fala, né? Mas é muito interessante essa proposta, né? Então eu fiquei muito feliz de vir aqui hoje, encontrar vocês. Osmar com a menina. Lakshmi. A Lakshmi, que preparou o alimento que eu consumi aqui hoje. E a mais velha, como é que chama? Ela é a mais velha, a Lakshmi. A mais nova é a Clara. Ah, sim, Clara, que eu tive contato, que deu um show lá na escola de sabedoria também, de empreendimento. Ela é muito interessante, muito especial, né? Por ser filha de vocês, carregar a boa índole, né? E por estar também sendo alimentada com esse princípio unificador, né? Esse critério, né? O critério não tem como não ser, né? Porque é o alimento, o movimento, o pensamento e a respiração, que tem que ser promovido simultaneamente. Não adianta você falar que come arroz integral. Só arroz não vai resolver. Sim, que faz academia, não resolve. Que vai Aparecida do Norte a pé, rezando o terço, pior ainda. Entendeu? Nada contra religião nenhuma. Mas o milagre, nós confirmamos que é fisiológico, é transmutação mesmo, né? Conforme a gente come, a gente pensa. De acordo com o que a gente pensa, a gente realiza, né? Mas a gente tem um sentimento também, e esse é um sentimento solidário, que a gente gostaria que todo mundo provasse disso. Sim. Mas não há como mudar o outro. Ninguém muda ninguém. E outra coisa também, se a pessoa não mudar a estrutura do pensamento, não adianta ela comer arroz integral mecanicamente para se mostrar para o outro, ou para tentar melhorar, sem mudar a estrutura do pensamento. Porque o pensamento é que gera ação. Sim. E que modifica a proposta. É importante, né, entender, né, o processo, né? Uhum. Que acontece. Mas é muito bom e oportuno, né? Eu fiquei muito feliz de vir aqui, porque sempre que eu posso, quando eu viajo assim, eu vou visitar no centro e as pessoas que têm substância, que têm conteúdo para dialogar, porque são tão poucos, né? Porque você vê, a gente está na cidade, numa capital, Goiás, milhões de habitantes, e poucas pessoas estão sensíveis a essa qualidade de diálogo, né? Essas ações que a gente promove, individual, familiar e coletivamente, né? Isso que as pessoas têm que se voltar para a correção de estilo, né? Porque se não mudar o estilo, não adianta, vai ficar andando atrás de dinheiro aí e não vai chegar a lugar nenhum, né? Mas então é isso. Mas, Osmar, e aí você tem produção também, né? Você desenvolve alguma coisa no sítio? Hoje nós comemos feijão guandu, produzido lá no sítio. E a produção lá ainda está precária, né? Precária assim, pouca, porque precisa de mais dedicação, né? Eu sozinho, às vezes algum peão, então a dificuldade é humana, no sítio, né? Mas hoje, esse ano também produzi um pouco de milho, um pouquinho, mas produzir, e a gente vai, às vezes, alguma abóbora, alguma coisa assim. Sim, dentro da possibilidade. Dentro da possibilidade. Mas a ideia é poder, no futuro, produzir mais. Sim. Né? Depois de controlar os problemas de relação humana, né? Que é o maior gargalo. Que é o maior gargalo. Igual você falou assim, a mão de obra, que é relação humana. Não é a questão de... É porque o pensamento das pessoas que vendem serviço, seja ele de qualquer natureza, é a satisfação, é a realização. Porque esse sistema aí te põe achando que trabalho é atividade fim. Não é, trabalho é atividade meio. E o trabalho é complementar a missão do ser humano. Nós temos uma missão como ser humano, que é a forma e a função, que temos que agir como tal para evolução como ser humano, né? Deixar um mundo melhor do que nós recebemos, que nossos filhos e filhas promovam o mundo também,
né, que recebam e promovam o mundo, que sejam melhores do que a gente. Sim. Não tecnologicamente. Você vê agora nessa atualidade, o Japão, os Estados Unidos estão numa péssima condição, né, a nível fisiológico. Né. Tem até uma fala interessante lá da escola, que não sei se foi Walter Hamashiro que falou, que não existe como é que é? Não existe ideologia sem fisiologia. Isso parece que é coisa de Walter mesmo. E isso é interessante para a gente viver esse momento, de ver os líderes, né? Como é que a falência de uma sociedade, de uma comunidade, de um país, de um mundo e até do universo, por falta de liderança. Liderança que faz sentido à vida, né? Que nos dê a resposta, né? Não é quem te vende passagem para o céu, né? Não é quem tem mais armas, né? Isso, é quem que te compra seu voto, né? Hoje, por exemplo, a gente tem um extremo também, por exemplo, as 3 indústrias mais, por ordem, a primeira é a indústria bélica, né? Depois a indústria farmacêutica e depois a indústria do álcool. Por ordem, você vê onde o ser humano está conduzindo o seu processo. Então é uma lástima, né? A gente está nesse meio, né? E com pouca possibilidade de fazer, apesar de todo conhecimento, toda sabedoria. E respeitando também o processo do todo, né? Porque a gente tem a ciência de que ninguém muda ninguém, né? E nem por isso a gente é excludente, mas também a gente não abre mão do nosso critério. E não vamos envolver, né? Nesse critério mundial, né? Isso. Ainda mais se você não é chamado, se você não tem cargo, não tem possibilidade de transformar através de uma ação, né, de um ato, né? Mas é isso mesmo, a gente tem que nos adequar, né? Tudo é adaptabilidade, né? Mas foi muito rico estar aqui com vocês, eu fiquei muito feliz. Também ficamos felizes de te rever, de saber que você tem uma filha aqui. Né? Foi rico isso, foi muito bom. Isso é oportunidades, né? Bom, trocamos boas ideias. Muito. E temos muitas outras, né? Porque quando a gente é solidário, é solidário mesmo, né? Até debaixo d'água. Osmar, muito obrigado, amigo. Amigos é para sempre. É para sempre, até sempre. Até sempre. Então tá. Estamos aí encerrando mais uma entrevista com Osmar Jardim, Elisa e Castro, né, aqui em Goiânia, Goiás, no restaurante Jardim Macro, conduzido pela Lisa, o Osmar e as filhas. Tá bem? Elas não estão presentes agora, mas estão no sentimento, no pensamento, né, eternizado aqui neste momento. Que assim seja, até sempre. Viva a alavanca! Viva! Gratidão!